Olá, muito bom dia. Eu sou a doutora Márcia Ferraz e ao meu lado está o doutor Ricardo Gabriel. Bom dia, doutor Ricardo Gabriel. Bom dia, doutora Márcia. Bom dia, ouvintes. Tudo bem? Está começando o programa Implante um Novo Sorriso. Já são 10 anos aqui na Rádio Vibe Mundial, com muito orgulho, mas já são 30 anos falando de odontologia, vivendo, estudando, nos aperfeiçoando, não é isso, Gabriel? É isso aí, 30 anos. 30 anos, desde 1995. Nem parece, olhando para mim, não parece que já se passaram 30 anos. 1991? Por aí. 30 anos, é por aí, ele já falei e perdeu as contas. Então é isso, como é que é o nosso dia a dia, o que a gente vem trazer para vocês, é isso. É trazer saúde bucal, trazer qualidade de vida, trazer autoestima. É isso que é a odontologia hoje, né? E o que a gente vem fazendo na rádio todos esses anos é trazendo o nosso dia a dia, falando como vocês chegam na rádio, na clínica, como que a gente se conhece e a gente gosta desse momento. Então, para você que está ouvindo, quando vocês pensarem em odontologia, vocês têm que pensar em algo que hoje traz acolhimento, traz humanidade. A odontologia que ficou lá no passado, uma odontologia mutiladora, uma odontologia com dor, ficou lá no passado. É num passado bem distante, mas muita gente ainda carrega, né, nas costas este peso de ter sofrido num tratamento de canal, de ter sofrido numa extração, né? E isso na mente humana, de uma forma geral, é superdimensionado. Por que a gente conta isso para vocês? Porque as histórias são sempre assim, quando as pessoas que passaram por uma odontologia dessa contam pra gente. Então que o dentista subiu em cima de você para extrair um dente, o dente do siso, que pegou um negócio, né, que era deste tamanho. Ferro. Um ferro que era desse tamanho e que a agulha entrou até aqui, na altura dos olhos. Então, é sempre assim, a história é sempre muito grande, porque é isso que ficou na memória de todo mundo. E a gente tem certeza que muitos de vocês sofreram nessa época. Provavelmente foi um pouco antes desses 1991 que a gente contou aqui para vocês, foi um pouquinho para trás disso, mas graças a Deus, assim como a medicina, a odontologia evoluiu demais, não só tecnicamente, como em todos os equipamentos que hoje nós possuímos. E assim a gente pode trazer para cada um de vocês que hoje traz aquele medo, medo mesmo, é pânico. Quantas pessoas chegam para conversar na primeira consulta e estão suando, frio, na cadeira, nem sentaram ainda na nossa cadeira, estão conversando no bate-papo ali na mesa, né, onde a gente está se conhecendo. Então, gente, o que a gente traz para você é que nós acreditamos e que o mais importante de tudo é a gente ter essa primeira conversa, é a gente conhecer você como um todo. Você é um ser único, cheio de expectativas, cheio de desejos, de medos, de sonhos, e que você não veio aqui deixar uma boca para tratamento, simplesmente. Você não é isso, é um tratamento isolado do seu corpo e da sua psique. Não, a gente se coloca nesse lugar, no lugar de vocês, e a gente procura trazer o lado mais humanizado possível, ainda numa coisa que é o tratamento odontológico, que ainda remete a esse passado. Então, é nossa obrigação a gente se aperfeiçoar a cada dia, com tudo que a ciência nos oferece, e a gente entende que a chave desse sucesso todo é o comprometimento, que isso é um tripé formado com a nossa formação, com o relacionamento humano e com a ética. Então, a Jade Odontologia traz isso como preceito, a valorização do ser humano. A faculdade, né, Gabriel, ensina como a gente trata o paciente, mas na vida... Como trata a boca, como exato, trata o dente. O dente, a técnica, mas a vida faz a gente aprender a cuidar de você.
Então, a gente, com certeza, todos os dias coloca a nossa cabeça e o nosso coração nessa tarefa que foi nos dada, que é cuidar da saúde bucal. Então, a gente procura ouvir não só com ciência, mas também com paciência, né? A gente não pode, de maneira nenhuma, ignorar o seu estado emocional. Isso é vital para um tratamento odontológico. E a gente acredita na Jade Odontologia que esse é o grande universo de curar, tá certo? Então, é isso. Acho que é com muita experiência, muito profissionalismo, muita integração que a nossa clínica acolhe a todos vocês de forma aconchegante. E é assim, desde o fácil acesso, que nós estamos ao lado do metrô Ana Rosa, colado ao metrô Ana Rosa, até as nossas redes sociais serem tão íntimas que a gente procura mostrar não só o nosso dia a dia da clínica mesmo, da Jade Odontologia, dos nossos procedimentos, como nós, a Márcia e o Gabriel, fazem no dia a dia, desde a hora que a gente acorda, dos nossos finais de semana, nossa ginástica aqui. Da nossa ginástica, que é tão importante, que a gente procura estimular cada um de vocês a também cuidar da sua saúde física. Isso faz toda a diferença na sua boca. A gente inicia o nosso dia com a nossa meditação e a gente coloca isso na rede social para ver se isso serve de estímulo para que as pessoas acabem fazendo, porque para nós a meditação tornou uma coisa tão importante na nossa vida que a gente faz questão de mostrar. A ginástica é uma forma de cuidar da saúde fundamental, então a gente também procura colocar isso como nossa rotina e a gente quer mostrar estímulo para os pacientes. Eu tornei isso da minha vida um hábito, né? Eu estava fora do peso, ainda estou fora do peso, mas estou diminuindo. Foi uma da promessa do meu Réveillon de 97, perder alguns quilos, e eu estou perdendo. Então, mas a ginástica tem feito muito bem para o meu sono, para o meu dia a dia, para aguentar. A gente fica 12, às vezes 14 horas na clínica. O nosso trabalho, embora seja trabalho sentado no mocho, eu opero em pé, a gente fica muito tempo em pé, mas não, a gente levanta, né? O paciente senta na cadeira, a gente senta e depois levanta para pegar isso, aquilo. Aquela história de ergonomia a gente aprendeu só na faculdade, né? Porque o que menos tem é ergonomia na nossa profissão, e eu sei que na profissão de muita gente também. Vale lembrar, com a pandemia, o que nós tivemos de pacientes com problemas articulares, dores na mandíbula, dores de cabeça, por má postura, por muitas horas trabalhando e não se exercitando. Isso foi um dos problemas, mas não é o tema de hoje, gente. É um tema super interessante, a gente já trouxe algumas vezes para vocês, mas a gente hoje vai trazer um outro tema tão interessante quanto, né? É isso aí. Eu já passei as redes sociais? Não lembro, passa de novo. As redes sociais, então, nós estamos, como a gente falou, no Instagram, contando tudinho da nossa vida, pessoal e profissional, Jade Odontologia Oficial. No nosso Facebook também é o Jade Odontologia e no YouTube, né? Para quem já passou dos 50 anos, isso é tudo muito novidade, né? Um dia o Gabriel falou, para quem tem filho pequeno, fica todo mundo muito ligado nisso, mas os nossos filhos todos já seguiram as vidas deles e já estão cada um nas suas casas, e a gente acaba recorrendo a eles quando a gente tem uma dúvida: como é que eu posto isso na internet? Como é que eu posto isso no Instagram? E eles dão risada, né? Mas é isso que a gente vai se experimentando. Espero que vocês gostem. No YouTube a gente tem um canal chamado Jade Odontologia, e agora todos os nossos programas são postados lá, assim como um programete que é bem curtinho, de 1 minuto e pouquinho, que chama Jade Explica, contando para vocês sempre um assuntinho que saiu, uma dúvida que saiu aqui, a gente já joga no Jade Explica, porque a gente sabe que a dúvida de um pode ser a dúvida de muitos. E que está muito bem feitinho. Muito bem feitinho, porque o Dr. Gabriel é o meu diretor. Vocês vão ver lá que o Jade Explica, eu vou explicando os assuntos, mas por trás tem um diretor osso duro ali no meu pé, me pondo na linha para falar direito. É isso aí. Doutora, eu vou pro assunto. Vamos pro assunto, então. Durante, sei lá, nós estamos 10 anos, e nesses 10 anos, se a gente falou
se a gente deixou de falar de implante num programa, foram alguns poucos. Poucas vezes, né? Grande parte do nosso programa nesses 10 anos foi voltado ao implante. E por que foi voltado ao implante? O implante acabou sendo, hoje, né, e por muito tempo, né, atrás, o desejo da maioria das pessoas de reabilitar os dentes, aqueles dentes que foram perdidos. Então, e com o passar dos anos, quando eu comecei a fazer implante, e esse ano vai fazer 26 anos, eu comecei a fazer implante e o implante não era um tratamento que era acessível. Era um tratamento caro, os implantes, os parafusos eram todos importados, vinham de fora, dependia da cotação do dólar, era uma coisa que não era acessível a todo mundo. Graças a Deus, né, esse tratamento foi popularizando e foi ficando mais acessível. Então, hoje os implantes são relativamente baratos, né, de determinado ponto de vista, mas eles se tornaram mais populares e a solução para muitas questões de tratamento. Então, antes você precisava reabilitar um paciente, ele tinha ausência de um elemento, mas para a gente colocar esse elemento que faltava, a gente tinha que fazer desgaste no dente de trás, desgaste no dente da frente, ele comprometia 2 dentes para colocar um único dente. Então, com o advento do implante, isso foi melhorando. O implante não é uma coisa tão nova, né? Da década de 60, Brånemark que inventou, e ele é um médico que acabou trazendo da medicina para a odontologia os implantes que hoje que a gente usa, até hoje. Implantes de titânio, que é um material mais biocompatível com a gente. Para você falar de implante, a gente não pode esquecer de falar do fator principal que faz o implante se estabilizar na boca do paciente. É o que a gente chama de osseointegração. É fundamental para ter o sucesso do tratamento do implante que essa osseointegração ocorra. Então, se a gente instala o implante e esse processo de osseointegração, que eu vou falar mais à frente como é que funciona, esse processo de osseointegração não ocorre, a gente está falando sobre os insucessos do tratamento de implante. O tema do programa de hoje é sobre os insucessos. A gente sempre fala do sucesso. Se você for pegar vídeo no YouTube, né, tem lá de cirurgia de implantes, né? Todas as cirurgias que a gente vê, tudo que a gente vê no YouTube são todas aquelas questões que foram... Tudo que deu certo. Tudo que deu certo. Mas o implante, assim como o tratamento de canal, alguma outra cirurgia, alguma restauração, alguma prótese, o implante também corre o risco do fracasso, corre o risco de não dar certo. E uma das questões principais do implante não dar certo é de não ocorrer a osseointegração. Eu falei que o implante começou na década de 60 com o professor Brånemark, e o implante estava na época indicado apenas para os pacientes que eram desdentados totais. Então, o dentado total ou parcial, mas aquele que usava uma prótese removível extensa. Então, isso que era a indicação. A preocupação na época era com como se colocava o implante no osso do paciente, de que maneira, de que material que era feito. E muitas vezes esquecia e não levava em consideração o que era importante, que é a prótese. Hoje, quando o paciente nos procura aqui no consultório, na Jade, para fazer um implante, a doutora que faz a primeira consulta, ela aborda primeiro e ela faz aquilo que a gente chama de um planejamento reverso. E que é exatamente aquilo que o paciente vai ver no final do seu tratamento. Então, a doutora olha o paciente e já sonha, já planeja, já programa como que vai ser a prótese dele. O papel meu do cirurgião é instalar o implante. O implante, porque eu falo que o paciente chega com esse sonho, ele não chega assim, meu sonho é pôr um pino de implante, eu brinco com os pacientes. Seu sonho não é pôr um pino de implante, o seu sonho é pôr o dente. Prótese. Uma prótese. Só que para isso a gente precisa construir o alicerce. E aí vem essa parte.
a mais importante, que é como colocar o pino, enfim, tudo isso que o doutor vai falar, para a gente poder colocar a prótese, que é o que você veio buscando. Doutor, eu quero ter dente. A partir daí, a gente vai construir o alicerce dessa casa. E os insucessos da implantodontia, do implante propriamente dito, estão relacionados a essa questão da prótese. Então, eu fiz a cirurgia de implante, mas o paciente não consegue falar direito, não consegue mastigar direito, ele tem algumas deficiências funcionais devido ao insucesso, à colocação do pino do implante. Então, o implante que ficou angulado, o implante que ficou vestibularizado, ficou para fora, ficou para dentro, incomoda a língua, raspa a língua, tudo isso está relacionado ao fracasso de uma cirurgia de implante, de um tratamento à base de implante. Então, esse insucesso que eu venho dizer hoje, ele é um processo que é relativamente lento, mas ele é contínuo. Então, se a cirurgia não deu certo de início, ela vem um processo que é degenerativo e um processo que não se consegue interromper. A partir do momento que você fez um planejamento cirúrgico, um planejamento protético, um planejamento cirúrgico incorreto, o insucesso vai acontecer. E essa é de forma lenta. Os implantes hoje, proporcionalmente, como a gente tem feito muito implante, os casos de insucesso são também proporcionais ao número de implantes que são realizados. Então, o implante se popularizou, mas junto com isso trouxe alguns outros problemas, e um dos problemas é a perda do elemento. A gente pode perder o elemento de uma forma que a gente diz precoce, quando a gente faz a cirurgia e o paciente, nos primeiros dias, ele já vem com o implante na mão. Então, o paciente operou hoje e ele vem relatando dor que não passa com analgésico, aquele inchaço excessivo, e aí a perda do implante é o próximo passo. Ou então, o paciente perde o implante de uma forma precoce quando não ocorre nem o primeiro processo, que era a osteointegração. Nem colocou a prótese, ele já perdeu o implante. Ou então ele perde o implante de uma forma tardia, quando colocou a prótese, por algum motivo, ele veio perder. Então, que motivo que pode ser esse? Uma prótese mal ajustada, uma prótese mal instalada, não respeitado o período de osteointegração. A gente tem hoje os implantes novos, em torno de 28 dias, alguns implantes especiais, implantes que osteointegram em 3 meses, que osteointegram em 4 meses. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Antigamente era tanto tempo, né? E hoje já reduziu bastante esse tempo, mas mesmo assim esse tempo tem que ser respeitado. Muita gente fala assim, né, Gabriel? Mas eu tenho uma boa cicatrização, exato. Será que não dá para ser antes? A gente tem que respeitar esse tempo de osteointegração para não ter um insucesso. Quando nós vamos fazer a cirurgia, a gente já comentou que, bom, que eu falei em 10 anos que a gente já falou tanto de implante, mas a gente procura sempre no planejamento cirúrgico, no planejamento protético, a gente alerta os pacientes dos riscos que podem ter. É responsabilidade minha eu tirar essas informações se o paciente é diabético, tem um diabetes controlado. É responsabilidade minha se o paciente tem alguma discrasia sanguínea e eu não posso operar. É responsabilidade minha se o paciente é fumante e opera. Tudo isso é responsabilidade do profissional, do cirurgião. Essa responsabilidade, hoje e na JAD, a gente divide com o paciente. O paciente nos informando todos esses problemas que ele tem. Eu tenho diabetes, o exame que a gente pede. Durante muito tempo, um paciente diabético, ele foi considerado como paciente contraindicado para a cirurgia de implante. E há bastante tempo atrás, a gente veio a descobrir que o paciente não diabético não era importante, não era contraindicado. Isso também há bastante tempo. E o que traz bastante dúvida para os pacientes, mas eu tenho diabetes, eu não posso operar. Paciente compensado, né? Aquele paciente que toma a medicação. Isso. O paciente diabético,
que vai passar por um procedimento cirúrgico, e eu já falei de programa só sobre diabetes. O risco que o paciente tem num procedimento cirúrgico não é dele sangrar e sangrar até a morte, né? O paciente não acontece isso. O paciente que sangra e sangra excessivamente, ele tem ele tem um outro problema. Então ele tem um problema de fator de coagulação, então ele não coagula e ele vai sangrar, que essa questão eu consigo detectar num exame. O paciente tem plaquetopenia, então o paciente tem número de plaquetas lá embaixo, está passando por alguma patologia, alguma doença, então é um paciente que vai dar problema na cirurgia. Mas o paciente que tem diabetes, o problema do paciente diabético, ele tem, para você, deficiência, então o paciente diabético tipo 1, ele tem deficiência na insulina, então ele não produz, então ele vai manter alto índice de glicose na circulação. Mas o paciente que não tem nada a ver com sangramento, todas as nossas membranas, todas as nossas células precisam dessa glicose para sobreviver. Então ela é muito importante. Mas o paciente diabético ele tem um risco, porque ele tem uma deficiência de irrigação periférica. Então, e o que faz a gente nos prevenir, o que faz evitar uma infecção, essa correta é a quantidade de sangue na região. Então eu falo para os meus pacientes, olha, nós fizemos a cirurgia hoje, terminou a cirurgia, foi tudo em ordem, foi tudo bem, nós vamos ficar com medicamento 2 dias, anti-inflamatório 2 dias, a partir desse segundo dia você vai inchar. Um inchaço controlado, esse inchaço é fisiológico, a gente precisa que inche, porque esse edema quer dizer que tem uma quantidade enorme de sangue levando na região, porque o sangue, dentro do sangue, o sangue é composto por várias células, e uma das células importante na nossa corrente sanguínea, no nosso sangue, são os leucócitos, que são responsáveis pela diminuição do risco de infecção na região. Então, o paciente o paciente que tem diabetes, ele tem uma dificuldade dessa irrigação, o que acontece com que leva menos sangue na região, consequentemente menos células de defesa naquela região. Então o risco de um paciente diabetes não é do sangramento, mas assim de uma infecção. E um processo infeccioso, assim que a gente instala o implante, um processo infeccioso na região, ele vai levar a um comprometimento, não vai acontecer a osseointegração e vai ter a perda do implante. Esse implante nesse caso, ele pode perder no primeiro, no segundo dia, ou então a partir dos meses, mesmo antes de colocar essa prótese. Então, e como é que a gente percebe? Acho que eu falei de todos os fatores de pacientes de risco. Então, eu falei sobre diabetes, esqueci do principal. O que é responsável por 10% da perda dos implantes é o tabagismo. O cigarro, ele é o inimigo número 1 para todos nós, né? No coração, no pulmão, mas na boca ele tem um papel assim que ele é extremamente agressivo. E para a osseointegração, ele é um veneno, porque ele causa uma necrose na região, que o próprio nome diz, necrose, então morreu tudo e não vai osseointegrar. Então, paciente que é fumante, esse paciente está contraindicado para fazer a cirurgia de implante, não está contraindicado, mas ele tem que evitar pelo menos o cigarro 15 dias antes, né? Pós-cirúrgico, nunca. O cigarro vai ter que ser jogado fora no lixo e não pode fumar de jeito nenhum, senão vai perder o implante. Como é que a gente sabe que o implante osseointegrou ou não? Num simples exame radiográfico, a gente consegue detectar. A gente chegou outro dia na clínica uma paciente que ela tinha a prótese, a pessoa falou, doutor, eu vim aqui que eu fiz esse implante em determinado lugar e está solto agora a minha prótese, eu quero que aperte o implante. O primeiro sinal, né, além da radiografia, o primeiro sinal da perda do implante, do insucesso, é a mobilidade. Quer seja uma mobilidade horizontal, quer seja uma mobilidade vertical. Dor é o segundo sinal de perda do implante, insucesso.
E como é que pode evitar tudo isso? Um bom planejamento. Exatamente. Uma boa anamnese, um bom exame e, principalmente, uma boa técnica cirúrgica. O cirurgião que está preparado para poder operar em frente a algumas dificuldades. A gente tem na nossa boca tipo de osso diferente. Na mandíbula, osso inferior, que é móvel, um osso mais compacto. A gente tem índice de perda de implantes nessa região. Por ser tão duro, o osso acaba, se o profissional não faz a perfuração correta, a irrigação correta, ele está um superaquecimento na região e perde. Na maxila, onde tem maior índice de perda de implantes, é no osso, porque na maxila o nosso osso é mais mole. Então, vai fazer a perfura, instala o implante e não tem aquele travamento inicial. Então, a osseointegração, ela se inicia no primeiro passo, que é esse travamento inicial que a gente faz. Então, implantes mal posicionados, implantes que não foram feitos com uma técnica correta, eles estão fadados ao insucesso. Eu acho que o meu recado dado, eu tinha muito mais para falar. Aliás, eu gosto de falar sobre implante e eu tenho certeza que vou ter mais 10 anos para falar de programa sobre implante. Com certeza, dos sucessos e dos insucessos. É isso aí, a gente traz aqui, é a verdade, é a história real, né? Vamos lá, eu vou passar aqui só os nossos telefones, o tempo está acabando. Nós somos da Jade Odontologia, telefone fixo é o 3895-7572, 3895-7572, ou pelo WhatsApp 97075-2314, tá certo? 97075-2314. Gostou do programa? Vai lá no YouTube e assiste. Assiste o programa, tá Ficou certo? com dúvida? Eu tinha muita coisa para falar. Liga para mim. Exatamente. Então, uma ótima semana a todos. Até segunda que vem. Tchau.